Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma substância que é muito querida pelas pessoas nos finais de semana, geralmente. Mas só que depois de um dia de utilizado, ele se torna um pesadelo. É isso aí. Essa substância é o etanol. E o pesadelo que eu estou falando é a ressaca. Nesse vídeo, a gente vai ver como ocorre a absorção do etanol, seus efeitos no organismo, quais são as enzimas envolvidas em sua quebra e também excreção. Além disso, no final do vídeo, a gente vai ver como fazer para poder se livrar da ressaca mais rapidamente. Primeira coisa, quando a gente ingere o etanol, ele entra no nosso organismo e um pouco dele acaba sendo absorvido já no estômago. Só que a grande maior parte é absorvida nos intestinos. E aí, ao entrar na corrente sanguínea, ele vai fazer alguns efeitos no sistema nervoso central. Ele vai atuar como depressor. Só que no início, ele acaba dando uma certa euforia, alegria. Só que com outras doses, mais doses do álcool, a pessoa acaba entrando em um estado depressivo. E ela pode até chorar e lembrar do passado, por exemplo. O álcool, na verdade, quando ele entra lá dentro do nosso organismo, 95% dele vai ficar para ser excretado no fígado. O fígado, primeiro, ele vai fazer um trabalho de quebra dessas moléculas para depois serem excretadas, na verdade. Mas só que cerca de 5% acaba sendo excretada na nossa respiração. É por isso que não tem jeito. Se você bebeu e te pegaram lá no teste do bafômetro, não tem o que você fazer, porque você vai excretar o álcool. E aí não tem como fugir, tá? Então, se você beber, não dirija. Agora vamos falar dos outros 95%. Então o que acontece? O álcool no nosso organismo, ele não é uma substância normal, ele é uma droga. Então o nosso organismo vai fazer de tudo para poder quebrar essa substância para depois ele excretar ela, por exemplo, na urina. Nesse processo, o etanol, que é o álcool etílico, conhecido como álcool etílico, ele acaba sofrendo uma reação pela ação da enzima chamada de álcool desidrogenase. Essa enzima álcool desidrogenase transforma o etanol em acetaldeído. E é essa a substância chave da ressaca. É ela que vai causar os efeitos de tonturas, dor de cabeça e muito mal-estar. Então lembre dessa palavra. A substância que causa mal a você é o acetaldeído. Aí o que acontece? Esse acetaldeído também tem que ser degradado pelo organismo. E ele é degradado. Ele é degradado pela ação da enzima acetaldeído desidrogenase. Essa enzima vai converter esse acetaldeído, que é uma substância terrível, que causa ressaca, vai transformar ela num íon, chamado íon acetato. Esse íon acetato, posteriormente, pelos processos metabólicos do organismo, ele também acaba sendo degradado. Esse processo, ele envolve essas duas etapas: transformação do etanol em acetaldeído, transformação do acetaldeído em acetato. Então, o que acontece é o seguinte, que nesse meio existe a ação dessas duas enzimas. Então, para que você sofra o mínimo possível com sua ressaca, você tem que ter o menor tempo possível de acetaldeído dentro do seu organismo. O que acontece é o seguinte, que uma pesquisa chinesa, ela indicou possíveis substâncias que interferem na ação dessas enzimas. Então, nessa pesquisa, ela foi visto que quando você está de ressaca, não é bom você tomar chás. Então, eles testaram muitas bebidas, eles testaram mais de 50 bebidas diferentes e viram que os chás realmente fazem um efeito contrário. Por quê? Porque os chás eles vão acabar ajudando a enzima que transforma álcool em acetaldeído. Então você produz muito acetaldeído. Mas na hora de transformar esse acetaldeído em
acetato para ser excretado no organismo, o que acontece? Ele acaba inibindo essa outra enzima. Então, ou seja, você fica com um acúmulo de acetaldeído no organismo. Então, os chás fazem isso. Então, quando você tiver de ressaca, não tome chá. Só que, em contrapartida, ele acabou encontrando uma bebida que vai ajudar todo mundo. Então, presta atenção. Se você conhecer algum amigo ou alguém parecido ou estiver numa situação dessa, nesse momento em que tem alguém de ressaca, pode passar esse vídeo para a pessoa. Ou, aliás, compre, né, a substância que eu vou falar aqui. Vamos lá. Então, a outra enzima, essa que degrada o acetaldeído, que livra a pessoa da ressaca, né, é a enzima acetaldeído desidrogenase. E ela é ativada, sabe por quê? Pelo refrigerante de limão. É isso aí. De limão, não é Coca-Cola e nem Guaraná, não. Refrigerante de limão. Então, quando você tiver de ressaca, tome esse refrigerante de limão. Então, esse refrigerante de limão, ele tem substâncias dentro dele que acabam ativando ainda mais a enzima acetaldeído desidrogenase, livrando você do acetaldeído e livrando você da ressaca. Eu tive, né, na verdade eu fiz esse vídeo justamente porque semana passada eu tive uma ressaca terrível. E aí é que eu lembrei. Eu já li alguma coisa disso. E depois lembrei. Refrigerante de limão. Então na ressaca mal eu conseguia falar. Falei à minha mãe, mãe, refrigerante de limão. Minha mãe, não, eu tenho Guaraná. Eu digo, não, quero refrigerante de limão, não quero Guaraná. Ela comprou refrigerante de limão, eu tomei o refrigerante de limão. Em meia hora eu já estava em pé e com fome, né? E comendo tudo. Então a ressaca foi embora. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, tá? Deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito e também ative o sininho para receber as notificações, para sempre ficar por dentro das novidades, tá? Porque eu sempre vou trazer essas curiosidades para o canal, ok? E aí é o seguinte, também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que só vive de ressaca, tá? E isso vai ajudar muito ele. Então compartilhe geral, pessoal, geral, que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, né? No caso, no sofrimento que elas têm com a ressaca, tá? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.